Opa, oi, vocês já chegaram? Que bom, galera. Estão prontos para a nossa próxima aula? Então, estava aqui aproveitando esse tempo para treinar um pouquinho a escultura, porque a gente não pode parar, né? A gente tem que estar sempre treinando, aperfeiçoando os dons, né, que Deus nos deu. Então eu estava aqui treinando um pouquinho mais sobre escultura, para deixar minha escultura mais bacaninha. Falta muita coisa ainda para arrumar, muita coisa para fazer, mas aos pouquinhos ela vai saindo. Sempre que eu tenho um pouquinho de tempo livre, eu estou mexendo aí com o que me faz bem. Tá? É importante que vocês façam isso também. Coisas que deixam vocês bem, aproveitem e façam quando sobrar um tempinho livre aí, tá? Então, sem mais enrolação, bora lá para nossa aula. Roda! Bom, pessoal, dando prosseguimento à nossa aula sobre o realismo, sobre Gustave Courbet, eu disse que iríamos abordar agora, nesse momento, além de continuar falando de Gustave Courbet, o salão de arte, né, que acontecia uma vez por ano. Ele acontecia ali no Salão do Louvre mesmo, no Salão do Louvre, e esse, especificamente, que eu vou falar para vocês, ele aconteceu em 1699. Esse salão de arte, todos os artistas consagrados, eles tinham a oportunidade de expor os seus trabalhos, enquanto que os novatos precisavam ralar e ralar muito para tentar encontrar um espaço para poder mostrar a sua arte. Se conseguisse entrar nesse salão, como artista você estava feito, né? Porque ali era o local ideal para expor todas as obras, onde você seria visto mundialmente, né? Então, se você conseguisse colocar uma obra ali, você seria conhecido pelo mundo todo. Nesse salão existia um júri que escolhia, né, qual obra, qual artista seria aceito ou rejeitado naquele ano. Só que esse júri, ele defendia a ideia da arte mais clássica, né? Para eles tinha que ter um sentido, tinha que ter ali uma, por exemplo, representado, né, uma cena bíblica, uma cena histórica, ela tinha que ser instrutiva, ela tinha que ter, acima de tudo, uma beleza. Ela não poderia ser representado ali de qualquer forma, com qualquer personagem exposto. Ela tinha que apresentar uma beleza, e isso, né, acabou complicando um pouquinho a vida de Gustave Courbet. Sempre lembrando que, como a gente já conversou outros momentos sobre arte, existe a arte, existe o bonito, existe o feio e existe o belo. Tá? Só para vocês lembrarem aí. O bonito e o feio está nos olhos de quem está observando, né? Então, por exemplo, o que pode ser bonito para mim pode ser feio para você. O que pode ser bonito para você pode ser feio para mim. Então, o bonito e o feio está nos olhos de quem vê. Só que o belo é aquela mensagem que a obra transmite. Então, ela pode ser horrível, ela pode ser extremamente feia aos olhos, mas a mensagem que ela está transmitindo é bela. Tá? Então, aqui nós estamos falando de bonito e feio, ok? Pro júri desse salão de arte, as obras elas tinham que ser bonitas aos olhos. Não interessava a beleza, a mensagem que ela estava transmitindo. Ela tinha que ser bonita aos olhos, tá? Só para situar legal aí. E em meio a tudo isso, né? Aí nós temos que lembrar que manter o olhar do artista, né, para técnicas do passado, para elementos do passado que as obras estavam seguindo ali um segmento, se baseando no passado, estava sendo um grande problema. Por quê? Porque nós estávamos entrando na era moderna. Aquela
situação estava maravilhando mais as pessoas, né? Tanto artistas quanto a sociedade estavam mais admirados com a evolução tecnológica e industrial. Então eles já estavam meio que deixando de lado aquelas questões que eram sempre abordadas em diversas e diversas vezes com o mesmo tema, com roupagens diferentes, né? Então esses mesmos temas refere-se à arte clássica, a arte lá da Grécia Antiga, os padrões acadêmicos impostos pela Escola de Belas Artes. E aí nessa luta do Salão de Artes em deixar você, né, o artista, ser quem você expor suas ideias, o Courbet tinha uma vantagem, né? Ele já estava fazendo isso antes que os outros artistas, né? A breve Revolução de 1848, Revolução liberal, né? Onde as pessoas tiveram um pouquinho mais de liberdade para expor as suas ideias, isso breve, porque depois teve novamente aquela pressão para que não fosse tão liberal assim. Depois, desse período liberal, volta a monarquia e as coisas ficam mais chatas, por assim dizer, de novo. Tá? E nesse período, antes, os artistas que conseguiam expor nesse salão, elas ganhavam uma medalha, né, para mostrar que ele foi aceito, para mostrar para todos que ele, né, tinha conseguido entrar nesse salão, como fosse um diploma, por assim dizer. E durante esse período, esse curto período de liberal, o Courbet ele ganhou uma medalha. E assim, quem tinha essa medalha poderia expor no outro ano, né, no próximo ano, sem passar por uma seleção, como acontecia anteriormente, né? Todos tinham que passar por uma seleção e os artistas que fossem ganhando medalha não precisavam passar por essa seleção. Então, como Courbet havia ganho aquela medalha, no ano seguinte ela conseguiu expor sem problema algum. Isso de entrar direto, né, sem uma seleção, utilizando a medalha, figurou até 1857, mais ou menos. Depois mudou-se as regras. E aí, por volta de 1850, 1851, Courbet entra com um trabalho que, olha, deu o que falar. O nome dessa obra, como, né, não precisava passar por seleção nenhuma, os júris não precisavam olhar, apenas ele foi lá e colocou a obra dele. O nome da obra é Um Enterro em Ornans. Ornans era a cidade natal, né, do Gustave Courbet, lá na França. A obra ela foi feita por volta de 1849, 1850, e ela media aí nada mais, nada menos que 3,15 metros de altura por 6,60 metros de comprimento. Então imagina o tamanho dessa obra mostrando um enterro. E aí imaginem vocês o que o povo que estava lá apreciando as obras no salão acharam dessa obra. Detestaram, acharam horrível, de mau gosto, uma obra fúnebre. Que é isso? Por que isso? Que ali, né, quem estava, pessoas, né, burgueses com grana e tudo mais, observando pessoas simples, pobres no enterro. Poxa, né? Eles se sentiram, acima de tudo, incomodados porque era a representação de pessoas pobres no meio de um enterro, algo incomum para a época. E eles se sentiram muito incomodados com tal situação. Vamos analisar aí a obra. Disse, né, era uma obra enorme, imensa. E aí, as pessoas que estavam lá, elas pensavam o seguinte: poxa, para ser uma obra enorme,
deveria representar ali um herói, deveria representar uma cena bíblica, colocar anjos, colocar alegorias, e não representar uma cena do cotidiano. E para a academia, né, para a Academia de Belas Artes, poxa, telas grandes para grandes assuntos, telas pequenas para pequenos assuntos. Lembrando que as telas de Millet, que também é o mesmo, é um artista do mesmo período, do mesmo estilo, né? Millet também retratava ali os pobres, apesar de também representar cenas cotidianas do povo, eram de pequenas proporções. Então as telas de Millet eram bem pequenas comparadas com a do Courbet. Enterro na cidade natal de Courbet, junto com, né, conhecidos dele, amigos dele, poxa, isso não é digno de uma obra desse tamanho. Aqui nós temos pessoas comuns num lugar comum, com um enterro comum. Ali, Courbet retrata o mundo dele. Amigos de infância, parentes próximos, parentes distantes. Por quê? Aquele funeral era o funeral do tio-avô dele. Então, todas as pessoas que ali estavam, de certo modo, eram conhecidos de Courbet. Engraçado, quando ele apresentou essa pintura lá no salão, ele apresentou ela como uma pintura histórica. Histórica. E é por isso que é legal aquela frase dele. Eu pinto cenas históricas da vida real. De forma, é uma pintura histórica. É uma pintura da história dele, da vida dele. Né? Então, ele não acabou mentindo sobre a sua obra. É uma pintura histórica, da história dele. Tem uma outra frase que é mais ou menos assim. Um épico só pode ser reproduzido por seus próprios artistas. Eu sustento que os artistas de um determinado século são basicamente incapazes de produzir o aspecto de um século do passado ou do futuro. Quer dizer, eu vivo o agora. O agora. Então eu vou reproduzir o agora. Como que eu vou reproduzir algo que apenas os meus pais viveram? Ou como eu vou reproduzir algo do futuro se eu ainda não vivi? Né? Então, eu vivo o agora porque eu estou nele, neste momento, eu estou vivendo ele, então eu posso reproduzi-lo. Né? Um enterro comum, de pessoas comuns, de um lugar comum. Ele não disse a ninguém o que ele queria reproduzir com isso, o que ele queria expressar com isso. Mas ele queria dizer algo, sim. O que será? Apresenta então um tema rural em uma capital francesa e ainda para a elite, porque estava dentro do salão de arte. Então apenas a elite francesa estava ali, né? Só pessoas com muito dinheiro. Vamos analisar agora a composição dessa obra. Observe quem está no centro da obra. O coveiro e o túmulo, né? O buraco aberto ali. Quem iria imaginar que uma obra mega, enorme, pudesse ter como tema principal um coveiro? Ele eleva o coveiro, esse simples trabalhador, a um patamar inimaginável para a época, onde telas, obras de arte só demonstravam ali batalhas históricas, cenas bíblicas, cenas fantasiosas de grande esplendor. E nessa ele coloca, né, ele nos apresenta ali uma pessoa simples do dia a dia como um tema principal, se comparando a grandes obras, a grandes
feitos. E ainda ali nós temos como primeiro plano, o que chega mais próximo dos nossos olhos, o túmulo. As pessoas em volta, apesar de parecer estarem sendo empurradas para o primeiro plano, elas não estão. O que está realmente em foco é o túmulo. E ele chega a ser até meio que pretensioso com isso, né? Acaba dando ali um aspecto de menosprezo, talvez, às pessoas. E se nós, por exemplo, o comparássemos com uma pintura renascentista, como seria exposta essa obra? Não seria apenas um túmulo. Estaria ali um morto, daí em cima talvez estaria ali a representação do espírito dele sendo talvez redimido, sendo aceito nos céus, cheio de anjos. Então seria algo muito mais fantasioso. Aqui não. Aqui é nossa realidade. E o divino, nessa obra, né, ele só está representado por um único crucifixo, carregado ali nas mãos do clérigo. Então ele está querendo representar o quê? O material, o concreto, o real, e não algo que a gente imagina que exista, que a gente faça ideia de como seja, que às vezes, né, a gente não tocou, não viu, não sabe, não tem ideia do que é. Ele representa o concreto, que a gente vê. Ainda nessa obra, ele nos apresenta 3 grupos. Nós temos o clero, no centro nós temos ali os oficiais da cidade, e do outro lado nós temos as mulheres em luto, né? Todas enlutadas. Vemos que nessas 3 classes, apesar de estarem separadas nessa obra, elas são tratadas da mesma maneira, elas têm a mesma importância. E ainda nessa obra a gente consegue observar ali um cão de caça. Se fosse numa pintura mais tradicional, esse cão não estaria ali de forma alguma. Só estaria ali se fosse, por exemplo, simbólico, para representar algo. E aí nós temos mais uma fala de Courbet. É interessante isso porque é a visão dele, é o que ele falou, não é nenhum achismo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo outro. Não, é o artista falando, é ele expondo a sua ideia. E ele fala assim: a pintura é essencialmente uma arte concreta e só pode consistir da representação das coisas reais e existentes. É uma linguagem completamente física. As palavras de que consistem em todos os objetos visíveis. O objeto que é abstrato, não físico, não existente, não está dentro do reino da pintura. E voltando lá no início, quando eu disse a vocês, né, o que eu mostrei a vocês, que Courbet disse: não posso pintar um anjo, pois nunca vi nenhum. Bom, pessoal, então, por hoje é isso aí, tá? Espero que estejam todos aí gostando das aulas, acompanhando, lembrando sempre vocês, né, que o vídeo ele sempre será postado ali no fórum, e as questões, os exercícios que eu peço para que vocês façam devem ser colocadas em produção acadêmica, tá? Eu sempre vou abrir 2 tópicos, um para colocar o vídeo no fórum, outro no produção acadêmica, onde a gente vai debatendo ali, vocês vão me mostrando os exercícios, eu vou corrigindo e a gente vai conversando, tá? Para a aula de hoje, nós temos aí a página 15. Página 15, não esqueçam, página 15, verdadeiro ou falso. Então, vejam lá, verdadeiro ou falso, página 15, aqui ó. Verdadeiro ou falso, página 15 aqui embaixo, ok? Então é esse o exercício que eu tenho para vocês sobre o realismo. E, para já dar uma introdução ao nosso próximo tema,
eu gostaria que vocês respondessem também a página 16, tá? Página 16, as 3 questõezinhas aqui, ó. Isso daqui é para ter uma introdução ao nosso próximo tema, ok? Então, página 15 e página 16 para responder. Respondeu, mostra lá, me envia em produção acadêmica, eu corrijo e a gente vai conversando, certo? Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Nos vemos. Tchau.